Fala galera do canal, fala galera, fala você jovem empreendedor, você empreendedor que faz tempo, você já é veterano nos empreendimentos. Eu sou o Anderson Vianas e vim trazer para vocês aqui 5 fundos imobiliários que você somando todos aí você vai ter uma renda de mais de 1% ao mês. Mais de 1% ao mês. Sem mais enrolações, vamos ver aqui. E todos esses fundos, não é indicação de compra, mas eu já comprei esses fundos na minha carteira, eu tenho eles, eu trabalho com eles há algum tempo, alguns anos. E eu mostro para vocês que eles têm um rendimento superior aí a 1%. E como está na variação do mercado, a gente vai trocar uma ideia aqui, eu vou falar para vocês como que funciona isso. E eu vou começar aqui por um fundo mais barato aqui, que vocês costumam ver, tá? Hoje a gente tem aqui MXRF11, para quem conhece o MXRF11, é um fundo com muita liquidez. Esse aqui não é uma aula explicativa, é mais para mostrar para vocês fundos que você pode montar, porque toda vez que você for investir na bolsa de valores, você precisa diversificar os seus ativos. Então, se você diversificar, aqui na minha tela tem 2, 4, tem 6 fundos aí, mas eu vou mostrar para vocês 5 fundos imobiliários que você consegue atingir esse percentual de 1% ao mês ou até mais, né? Porque hoje a gente sabe que a Selic está num valor alto, legal para se colocar, mas o que a maioria da população brasileira não sabe é que a Selic a gente tem que descontar o imposto de renda, de 20%, 22%, de 15% para quem tem maior quantidade de tempo deixado ali. Quanto maior o tempo ficar, menos imposto você desconta. Mas você vai deixar o dinheiro parado ali 3 anos para render. Se você não quiser, você pode simplesmente investir em fundos imobiliários. Por que investir em fundos imobiliários é bom? Porque, assim como o MXRF11, eles pagam seus dividendos todos os meses. Olha essa planilha aqui. A gente está no site Status Invest, tá? Um site que você pode acompanhar. Inclusive, aqui ele mostra o valor que foi pago por cota, tá bom? Por cota, 0,9 centavo. Ano passado ele pagou 0,1 centavo, que é 10 centavos, aqui 9 centavos, tá bom? E olha só, um diferencial. Quando você investe em renda fixa ela vai te pagar ali no todos os meses, mas aquele dinheiro ele não vai cair para você na conta. E o fundo imobiliário ele cai como se fosse um aluguel. Aí imagina você, um fundo aqui, ó, que aqui no Status Invest ele já dá aqui para você, ó, o valor desse fundo ele é 9,63 por cota. Qualquer pessoa, até meu filho que vende na rua de 13 anos de idade, Arthur Invest, que já tem 25 mil aplicados, consegue comprar. Uma criança que ganha 10, ela consegue aplicar. Aí você fala, criança pode investir? Pode sim. A gente tem um treinamento, inclusive meu filho fez um treinamento que as crianças investem. Aí eu te falo, olha só, esse fundo aqui, o MXRF11, ele está pagando aqui 11,98 por cota, tá bom? 11,98. E se a gente parar para pensar aqui, ó, 11,98 dividido por 12, a gente tem 0,99999. Então ele tem 1% ao mês de rentabilidade para você aí. E aqui você pode ver que ele mostra aqui, ó, a mínima desse fundo que ele bateu nas últimas 52 semanas e a mínima do mês. O quanto ele chegou de negativo aí esse mês? Ele foi para 9,26. O quanto ele chegou de positivo? Qual foi a maior alta dele? 9,63. Significa que ele está 9,63 hoje. Hoje é a maior alta dele. É um dia legal para comprar? Ele está na maior alta. Não é um dia legal para comprar. Mas isso não é indicação de venda, de compra, e você faz do seu entendimento o que você quiser. Aqui a gente consegue acompanhar, vamos colocar aqui, no último ano, esse fundo aqui, ó, ele teve as suas altas. Onde que era o melhor momento de comprar? Aqui. Aqui, mas e se eu tivesse comprado ele aqui, ele tivesse caído no outro dia? Não tem problema, depois no outro dia ele iria subir. Esse fundo aqui, geralmente ele fica em torno de R$ 10, tá, gente? Ó, se você pegar aqui, ó, você vai ver que ele já ficou R$ 10, 9 e pouco, 9,50. Ele sempre tá essa média, tá bom? Então esse é um dos fundos que se eu fosse começar hoje, eu colocaria na minha carteira. Olha aqui, sobre todos os dividendos do ano passado pago todos os meses e o desse ano pago todos os meses. Uma coisa que a gente tem que ver quando a gente vai comprar um fundo, lembra que eu acabei de falar, não está num preço legal hoje? Então ele não está num preço legal porque 9,63 é a alta dele do mês, ele está na maior alta hoje, pode ser que hoje ele baixe, né? Se ele baixasse para esse valor aqui era o ideal. Como ele não baixou, ele está nesse valor. Então, quando a gente vê aqui ó, o PVP dele, PVP, gente, preço, valor dele sobre patrimônio, tá? O PVP ele está em 1,2. O ideal a se comprar é quando está em 1. Mas se você é daquelas pessoas que aporta todos os meses, você coloca X reais, 200, 300 reais, todo mês eu compro 100 reais de fundo MXRF11, é uma bola de neve que ela vai crescendo. Então você pode comprar ele sim. Agora, se você quer comprar pela primeira vez, o ideal é você achar um PVP abaixo de 1. É como se fosse assim, gente, imagina um carro, tá? Você imagina um carro. O carro está com a tabela FIP dele, que a tabela FIP vale 100 mil.
E aí, você pega o seu carro e posta ele na internet por 120 mil, entendeu? E aí, o que que acontece? O preço do seu carro pela tabela FIPE é 100 mil e você vendeu ele por 120 mil, você tentou vender. Então, ele está acima do preço de mercado. Porque o veículo, às vezes, ele vende assim, pelo estado de conservação, pelo jeito que está o móvel, pelo quilômetro rodado, entendeu? E agora não. E quando você vende, quando está abaixo o PVP, abaixo de, vamos supor, tem 0,98, 0,97, 0,80, é como se a tabela FIPE do seu carro valesse 100 mil e você querendo vender com mais pressa, você queria vender ele por 80 reais, alguém te faz 80 mil, alguém te faz uma proposta, você aceita 80 mil, e aí o que que você faz? Você simplesmente, você aceita essa proposta, você comprou. Quem comprou abaixo do valor do mercado ganhou dinheiro, porque o carro vale 100, eu comprei a 80, é como se você comprasse esse fundo imobiliário, se ele tivesse a 0,9, e você iria comprar ele abaixo do preço de mercado. Significa que ele poderia subir depois. Então ele está abaixo do preço de mercado. Esse é um fundo que eu colocaria na minha carteira. Outro fundo que eu colocaria na minha carteira aqui, que eu tenho já hoje, né? É o TGAR 11, TIGAR, tá bom? Esse fundo aqui, ele tá num valor aqui de 90 reais. Eu comprei ele, como faz tempo, eu comprei ele numa alta, tá? Foi nesse valor aqui, ó. 109 e pouco. É lógico que eu vou comprando todos os meses, ele vai barateando. Você vai comprando todos os meses? Exatamente, eu vou comprando todos os meses e ele vai barateando, eu vou aumentando o meu preço médio, abaixando no caso. Então, aqui, esse fundo paga 15,09 ao ano. Se a gente pegar um cálculo básico aqui, 15,09 dividido por 12, a gente já tem 1,2 ao mês. 1,2 mais 0,99, a gente já tem 2,24, tá bom? 2,24% de 2 ativos. Se a gente dividir 2,24 por 2, a gente já tem uma média de 1,12, tá bom? Ao mês, se a gente variar nesse e no outro. Mas esse é um fundo um pouquinho mais caro, mas é para você ver que você pode comprar fundos de todos os preços. Um outro exemplo aqui que eu vou dar para vocês, tá? Eu vou deixar esse fundo aqui no final, porque várias pessoas não gostam muito dele, tá bom? A gente tem esse fundo aqui, ó. É o RZTA11, 13,96%. 1,2, 13,96 dividido por 12, cálculo básico aí para você, 1,16 ao mês. Ai, mas a Selic tá pagando, a Selic tá pagando 14,75%. Se você dividir isso por 12, dá igual a 1,22 ao mês. Mas ninguém te fala que nesse valor aqui você precisa multiplicar por 20%, né? 0,24. Então, quanto que é 1,22? 1,22 menos 0,24. 1,22 menos 0,24. Você coloca aí, dá 0,98 ao mês. Por que eu descontei 0,24? Porque é 20% de imposto de renda que tem que descontar. Na verdade, quando acredita na sua conta, na renda fixa, ele já te desconta isso. Espero que tenha esclarecido para você, porque o fundo imobiliário pagando 1% não tem dedução de imposto de renda. E o fundo imobiliário ele tem a chance de subir, também tem a chance de baixar. Mas todos os meses vai pingar na sua conta e você vai ver no primeiro mês. Se você colocar lá 50 mil, 10 mil, 30 mil, 40 reais, 400 reais, R$ 1.000, no próximo mês já vai ter o aluguel, vai acreditar, você vai comprar um sorvetinho, você vai falar assim, já caiu um dinheirinho ali do meu dinheiro e meu dinheiro às vezes rendeu porque eu comprei na baixa. Então esse é um fundo legal, a baixa dele aqui, ó, a última que teve, que ele chegou a 73 nas últimas 52 semanas, no último ano, tá? E a alta dele chegou a 92, então ele já está um pouquinho abaixo. Quando a gente vai no PVP, que eu falei para vocês, ele está em 0,89. O que significa? Lembra do carro? O carro está num valor abaixo do preço de mercado. Esse fundo ele está abaixo do preço de mercado. O valor patrimonial dele está abaixo. E eu não vim aqui hoje dar detalhamento para vocês do fundo, mas aqui a gente vê quanto que ele paga por cota. 1,15. Se a gente divide 1,15, ele está custando R$ 90, a gente vai ver quanto que vai dar, tá? 1,15. Essa média dele de dividendos é anual, tá, gente? Pode ter mês que ele pode pagar mais ou menos. Então aqui ele mostra, ó, ele já pagou 1,12, 1. Então essa é a média dele. Mas para ele estar pagando 13% aqui, já deu mais de 1%. Vou mostrar o próximo fundo para vocês sem muita enrolação aqui. Já temos KNPI11, tá? A Quineia, índice de preços aqui, ó. A Quineia é um fundo também que está pagando em torno de 1% ao mês, tá? A gente pode dividir aqui que vai dar 0,99, tá bom? Então a Quineia está num preço legal, eu tenho na minha carteira, é um fundo que paga todos os meses, todos os fundos pagam todos os meses. O último mês aqui ela pagou R$1,25 por cota, para quem tem uma cota de R$90, ela pagou R$1,25 ao mês. Isso dá 1% ao mês, tá bom, gente?
11,93. Olha só, o legal dela. A Kinea, ela está num preço, olha aí, ó. Lembra que eu falei? PVP? Olha isso aqui, gente. Quando você for comprar, você dá uma olhada nisso. E é lógico que você tem que pesquisar sobre o ativo, para o ativo que ele é constante, se ele tem liquidez, se esse ativo é top, se ele tem risco de quebrar ou não, se ele é um fundo imobiliário de shopping, se ele é um fundo de tijolo, se ele é um fundo de. Cara, esse aqui é um assunto para outro vídeo. Eu estou te mostrando aqui fundos imobiliários que você pode comprar. E são fundos aqui sólidos, tá, gente? O MXRF11 é um fundo sólido que está aí no mercado há muito tempo. O TIGAR11, o RZT11, KNPI11. Então, ele é um fundo sólido. E a gente começa a estudar um pouco mais a fundo. O que, que a gente precisa para poder estudar um pouco mais a fundo? Adquirir conhecimento. Se você não quer adquirir conhecimento, tem que caçar as pessoas assim como eu, que aplica na Bolsa de Valores e faz investimentos para outras pessoas, que é certificado para isso, né? Então, ó, KNCR11, esse outro fundo aqui, 11,72. Se a gente divide 11,72 dividido por 12, a gente tem 0,97. Se a gente somar todos esses fundos aqui, gente, a gente vai ter uma surpresinha, tá bom? Aqui ele tá falando a mesma coisa, ó. Ele tá 103,98 agora, nesse momento, tá? A máxima dele do mês foi 103,94. Ele já tá acima aqui. Amanhã ele altera esse aqui, tá bom? Que ele já deu a máxima, bateu a máxima agora de novo. Então por quê? Porque o mercado está aberto nesse horário que eu tô gravando o vídeo para você. E ele já subiu mais um pouco. Aqui a gente vê o valor sobre patrimônio dele, o PVP. Quer ver? O PVP desse fundo aqui, ele tá 1,2. Lembra que eu falei? Tá um pouquinho acima do mercado. Ah, mas eu vou comprar. Eu compro, porque os meus aportes são mensais. Eu compro ele e no próximo mês, às vezes ele pode estar 0,99 e vai fazendo uma média, certo? O que é fazer média? Você compra hoje a 103,98, amanhã ele baixa para 100, você no outro mês você compra de novo em 100. E aí o seu preço médio, em vez de ser 103, o seu preço médio ele vai ser 101,20, um exemplo. Dependendo de tantas cotas você comprar. Ele baixou, você compra de novo. Ele baixou, você compra de novo. Cara, isso é um jeito, uma forma de você adquirir patrimônio. Se você somar, ó, esses fundos 1, 2, 3, 4, 5, você tem aí fundos imobiliários muito importantes aí para você fazer uma mistificação, uma diversificação na sua carteira, tá bom? Você diversifica e compra alguns fundos. Aqui a gente tem também esse fundo que algumas pessoas elas falam mal dele, mas a gente sabe que é um fundo que está barato. Vamos ver aqui o PVP dele, ó. Olha aí. Enquanto algumas pessoas criticam e falam algumas coisas, a gente hoje tem uma observação que existem oportunidades, mas você precisa consultar o que é o DEVA, Certificado de Recebíveis Imobiliários. Recebíveis. Esse fundo aqui, ele acaba comprando dívidas de recebíveis para poder receber. Você tem uma dívida, você passa lá para a DEVA vai lá, e se ela tomar calote, que é o que acontece, e ela não consegue receber, você acaba tendo um prejuízo, o cotista acaba tendo um prejuízo, assim como pessoas que comprou. Eu também tinha ele nessa média aqui de preço. Hoje ele abaixou. O que eu fiz? Comprei mais para melhorar o meu preço médio, mas é um fundo que está pagando mais de 1% ao mês. Se a gente pegar aí, ó, enquanto as pessoas ficam reclamando, tá bom? As pessoas ficam reclamando, o fundo continua pagando, tá? Se a gente colocar 16,81 dividido por 12, a gente tem 1,4 ao mês. Aí eu te falo, aonde você tem alguma coisa que vai te dar 1,4 ao mês? E aqui nos Status Invest, gente, a gente consegue acompanhar aqui no dia, ó, a cor do leão. Faça todos os seus cálculos aí do imposto de renda. Ó, hoje a gente tem aqui, ó, agora ao vivo, aqui ele mostra as altas e as baixas das ações, tá bom? Braskem aqui subiu 8% só agora cedo. A Azul tem 1,6. Ela teve uma queda brusca esses dias e várias pessoas compraram. Inclusive eu comprei ela para na hora que ela subir eu ter uma rentabilidade aí com a Azul. E olha só aqui nos fundos imobiliários. Os fundos imobiliários, as baixas e altas deles são bem oscilam bem pouco, tá, gente? Às vezes esse aqui agora tá 1,46, às vezes ele para em 0,000 e às vezes não teve variação nenhuma no dia ou teve 1 centavo, 2 centavos. E olha o preço desses fundos, cara. Ó, olha o preço. Você pode ter um fundo desse na sua carteira. Esses fundos aqui, gente, são todos os que eu tenho na minha carteira, tá? Hoje a gente tem esse fundo aqui também que eu vou aproveitar para mostrar para vocês. Eu falei 5, mas eu vou mostrar esse aqui. ARR11 tá pagando 15%, é um fundo de R$7, que a maior alta dele foi 8,25. Hoje o preço dele sobre o preço dele sobre o valor patrimonial está em 0,87. Lembra que eu falei? Está no ponto de compra. É um fundo que paga todos os meses, que te dá essa rentabilidade. Ele mostra aqui ó, o valor que foi pago, o dia que foi pago, data com dele, a data que foi processado o pagamento, data de pagamento. Então ele mostrou que paga dia 8/5.
Aqui você tem um aluguel da ação, como se tivesse um inquilino, e ele já vai te mostrar aí no computador. Ó, presta atenção aqui. Ele vai te mostrar aí já o dia que você vai receber o aluguel. Ele já te passa aqui, ele não vai atrasar, não vai ligar para você e falar, ô, não recebi hoje. Então, se você tem uma opção, assim como eu tive uma opção de pegar 500 mil e colocar numa casa, eu peguei 500 mil e coloquei no banco. E aí eu recebo esses aluguel de ação. Sabe por quê? Porque o imóvel iria me pagar, no bairro da casa que eu tava, ele iria me pagar 0,4 ou 0,5% ao mês. Fora que a gente iria ter ali, vocês sabem como que o inquilino faz, iria ter inquilino enchendo o saco, iria ter gente, iria ter manutenções a se fazer, às vezes o inquilino te dá o calote, às vezes ele sai, às vezes sua casa fica desalugada. Então eu preferi colocar isso onde eu tenho uma rentabilidade todos os meses desses fundos imobiliários. E a gente pode ver quanto que a gente recebe todo mês, né? Você coloca 500 mil aí, recebe em torno de 5 mil, 4.900, outro mês recebe 5.200, 5.400. Essa é a média que a gente tem de rentabilidade. Então, eu, se eu fosse você, analisaria bem os fundos imobiliários, não sai comprando qualquer coisa, veja os fundos que têm ativos. E para você que quer saber mais, quer entender mais, a gente tem um treinamento, eu fiz um treinamento junto com meu filho, aprendendo a investir com o Arthur Invest. Meu filho já é um expert na parte de investimentos, já tem 25 mil reais aplicados na Bolsa de Valores, ele gera renda, o Instagram dele eu, Arthur Invest, e estamos abrindo outro agora, é Arthur Invest 1, e Arthur com TH, tá, gente? E aí, assim, uma coisa é fato, ele já investe desde os 11 anos, 12 anos, e você, por que você não começou a investir ainda? E todo mundo que começa a investir, assim como eu, quando eu comecei, falei assim, comecei tarde, devia ter começado antes. Então, se liga, presta atenção, você pode começar a investir com 100 reais, você pode pegar uma mentoria dessa, e você pode simplesmente aprender sobre o mundo dos investimentos, como observar o seu fundo imobiliário, suas ações, e como você saber o ponto de compra, que hora que eu compro, que hora que está na baixa, que hora que é o momento, e como que eu faço o investimento, como que eu abro uma conta na corretora, como que eu abro uma conta para o meu filho, tá bom? Eu hoje sou o Anderson Viana, né, treinador de pais, esposo, marido, sacerdote do meu lar. Hoje a gente tem um Instagram também, Filhos Prósperos 1. Esse Filhos Prósperos é um Instagram que a gente tem relacionado à criação e treinamento de filhos que a gente faz. Hoje eu e minha esposa somos aconselhadores de casais. Ela é psicóloga e eu sou um investidor, assim como investidor no reino, investidor na minha família, investidor nas finanças, empresário. E se você precisar de mais conselhos, o meu Instagram é Eu Sou Anderson Viana e esse é o meu canal do YouTube. Se você não segue, segue aí agora, ativa o sininho, marca aí pra gente que a gente vai para a próxima e vamos pro próximo vídeo. Fala para mim, se você ficou com alguma dúvida, você me fala agora se você quer que eu faça um vídeo dessa dúvida. Então, falou, gente, me fala aí nos comentários, escreve para mim, fala assim, ó, podia fazer um vídeo falando sobre isso, ou o que que é isso, que eu vou gravar um vídeo exclusivamente para você que perguntar aí. Pergunta para mim, fala qual que é a sua dúvida. Não existe pergunta besta, não existe dúvida besta. O que existe são pessoas ignorantes que acham que as outras pessoas vão achar que as nossas perguntas são bestas. E até a próxima. Valeu!